Bom, a proposta é a gente dar sequência no, na, na série falando sobre coração, né? A gente está tratando esse tema já desde o início desse ano e hoje com o coração um pouco mais apertado, né? Diante do que aconteceu com o nosso irmão. E então a gente está com pesares, deixando nossa solidariedade à família Andréia, mas vamos juntos e vamos utilizar disso para a gente refletir. A Rebeca começou falando sobre essa realidade da ressurreição. Tá ok o áudio? Fala mais alto. Então, bom, enfim. Então, como eu estava dizendo, a ideia é a gente começar falando sobre essa. Eu intitulei a mensagem como um coração esperançoso, né? No sentido de a gente perceber o que tem sido gerado em nós e a necessidade de nós nos adequarmos àquilo que Deus tem revelado para esse tempo. Eu acredito que são dias de muitas incertezas que vivemos, são dias de. São incertezas que elas vêm dentro de um contexto de mudanças. Né? A gente tá passando por um momento de também transição, de transicionar de tempo. E essa mudança de cenários, elas vêm carregadas com uma interrogação. E a gente não sabe bem o que esperar. E uma coisa que eu fiquei pensando nisso é o cenário que a gente vê, o contexto da vida, esse contexto de incertezas que a gente vê, ele é muito carregado de ideias. Hoje nós vemos vários grupos polarizados, muitas pessoas com suas próprias ideias, defendendo seus próprios ideais, cada um a sua perspectiva. E essa semana eu estava até conversando com um colega e eu fiquei observando como que nós podemos utilizar das escrituras para defender pontos de vista completamente opostos. E ainda assim, as pessoas usam isso elas defendem as suas ideias com embasamento bíblico. Mesmo que sejam opostos, mesmo que não haja uma convergência em Cristo, existe como se fosse uma sustentação bíblica para isso. Só que a gente defende isso a partir das nossas próprias ideias. E quando eu fico pensando nisso, é como se a gente fosse. Isso vem desde o iluminismo, né? Quando surgem as ideias e as nossas próprias ideias elas ocupam um lugar e elas destronam Deus desse lugar. Então, nós temos uma luz própria, a gente tem uma forma própria de viver e a nossa forma própria de propor a luz, excluindo Deus dos seus próprios planos, dos seus próprios propósitos. Então, o mundo se tornou um lugar onde cada um defende o seu próprio ponto de vista, a sua própria perspectiva, aquilo que Paulo fala do Deus, do seu próprio estômago, né? O seu próprio Deus. Então existe uma realidade adulterada. A gente vive em uma geração que ela consegue adulterar, que ela adultera os planos de Deus a partir da sua própria forma de viver, a partir da sua própria forma egoísta, como David começou colocando, a partir de se voltar para dentro de si mesmo. Em Mateus 5, Jesus ele explica sobre Mateus 5,15, ele diz: ninguém esconde uma candeia debaixo de uma vasilha, mas ele coloca ela no lugar apropriado para que ela ilumine toda a casa. Então, existe essa ideia de cada um defender o seu próprio pensamento, porém recolher em si mesmo, só que isso pode ter um benefício até certo ponto. Então, as nossas próprias ideias, ela pode convencer alguém, convencer um pequeno grupo ou manipular um grupo de pessoas para defender os meus próprios ideais, mas ela não tem um efeito coletivo. Ela não afeta uma cidade. Ela não muda a realidade de uma nação, ela não muda a realidade de povos. Porque nós podemos. As pessoas que têm próprias ideias e defendem esse argumento,
elas não liberam pessoas para tocarem em Deus. Elas não liberam pessoas, e elas não liberam as pessoas para encontrarem com seu propósito em Deus. Então, existe uma diferença entre esse mundo das ideias e existe uma diferença entre os propósitos de Deus. Essas coisas elas não casam. Não há como uma lâmpada escondida debaixo de uma vasilha, ou seja, aquilo que eu como desde o falou assim, o meu prato é a única coisa que importa, então eu recolho a minha luz dentro daquele prato, porém ela não tem um efeito, ela não tem uma força para atingir um grupo, ela não tem uma força para atingir uma cidade, ela não tem uma força para mudar realidades. Então, a gente vive nesse mundo fragmentado de ideias. É o mundo, e tudo que é fragmentado, ele perde força. Porque a força, a igreja, ela vem no coletivo. Então, todo este mundo fragmentado de ideias, ele é simplesmente luzes que ressoam, mas elas não queimam, né? Elas não produzem um efeito, elas podem iluminar apenas o seu próprio quadrado, mas ela não tem um efeito de conectar pessoas em Deus, de trazer uma realidade do reino de Deus, que é o que a gente busca compreender e entender. Então, eu queria começar introduzindo esse assunto, porque eu vejo que nós estamos dentro desse cenário fragmentado, eu vejo que nós estamos dentro deste cenário fragmentado e incerto, né? Como se tivesse um grande ponto de interrogação diante de nós, e cada um defendendo os seus próprios ideais, ou seus próprios interesses. E quando eu falo ideais, eu falo justamente de pessoas que defendem a sua própria forma de viver. Não estão interessadas em se adequar a uma vida de Deus. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 2, o versículo 2 mesmo. O áudio falhou, eu ouvi o capítulo. Provérbios 16, Provérbios capítulo 16, versículo 2. Diz assim, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Então, essa realidade fragmentada, aos homens parece cada um defender o seu próprio ponto de vista muito justo, é muito correto. Então, pode até existir uma aparência de justiça, mas o texto diz que o Senhor avalia o espírito. Então, não tem a ver com o meu senso de justiça, ou não tem a ver com as minhas próprias ideias, mas existe um propósito. Então, o Senhor não avalia o quão a aparência de justiça ou a questão moral envolvida com o que estamos vivendo, mas ele avalia se isso está associado a um propósito. É o que o David começou falando sobre José de Arimateia. Então, assim, onde ou o quanto nós consideramos ou quanto nós avaliamos as nossas perspectivas nesse mundo fragmentado dentro de um plano, dentro de uma realidade de propósito, de cumprimento. Então, este mundo das incertezas, ele sempre vai existir enquanto nós alimentarmos um mundo fragmentado, enquanto nós alimentarmos um mundo de ideias, onde nós destronamos Deus, colocamos a nossa própria ideia, ou seja, o meu conceito, até a nossa teologia, ela pode ser contaminada com essa realidade, porque nós podemos conceituar Deus da nossa própria maneira, utilizar as escrituras para embasar o nosso conceito de Deus, porém isso não está associado a uma realidade de aliança, a uma realidade de cumprimento, a uma realidade de propósito, a uma realidade de ressurreição. Está dando para entender isso? Então, eu gostaria de começar introduzindo esse assunto e citando um texto de Atos, capítulo 2, versículo 40. O contexto é Pedro, todos conhecem o texto, eles estavam reunidos para a celebração da festa de Pentecostes,
né, e onde ocorre a descida do Espírito. E eles estavam na Galiléia, e a Galiléia era uma região onde se reuniam muitos gentios, justamente com os judeus, ali também tinham árabes, então tinha um grupo de pessoas, e cada um vinha de uma perspectiva, cada um dentro de uma cultura, e eles se reuniram naquele lugar, e aquele grupo de homens, eles estavam em um lugar esperando a descida do Espírito. E após, a gente vai voltar um pouco nesse assunto daqui a pouco, mas eu gostaria de adiantar para me encerrar essa introdução. Então, no capítulo 2, no versículo 40, quando aqueles homens eles estão vendo tudo que está acontecendo, eles perguntam, o que significa isso? E Pedro responde no primeiro momento, isso está escrito, aí ele cita a profecia de Joel, e no segundo momento, quando eles perguntam o que aquilo significava, Pedro diz para que eles deveriam se salvar. Salve-se dessa geração adúltera, né? Então Pedro diz, salve-se dessa geração adúltera. Primeiro ele fala sobre arrependimento, para que eles arrependessem, para que eles fossem batizados em nome de Jesus e salvassem-se daquela geração adúltera. Essa geração adúltera é justamente uma geração que ela corrompe o propósito de Deus. Então, assim, o adulterar é quando você modifica uma estrutura original. Então, quando ele fala para que se salvassem dessa geração, ele está falando se salvem ou libertem-se da forma como essas pessoas vivem, alterando a forma original que Deus estabeleceu. Só que ele fala tudo isso dentro de um contexto muito interessante, porque no capítulo 1 de Atos, eles tiveram contato com o Cristo ressurreto. Atos já começa, o livro de Atos já começa nos apresentando uma realidade de ressurreição. Jesus, ressurreto, ficou reunido com os seus 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Ele ficou expondo coisas do reino de Deus, né, entre parênteses, e até curioso para saber o que Jesus ficou falando 40 dias sobre o reino de Deus. Eu acho que não caberia na Bíblia, né? Mas fecha parênteses. Então ele ficou falando em um Cristo ressurreto. Então eles vêm dessa realidade de ressurreição, ouvindo tudo isso, e quando Pedro vê o cenário, rapidamente ele associa esse cenário com o cenário de Êxodo capítulo 19, versículo 20. Com Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20. Então, aqui eu gostaria de começar um outro assunto, mas ainda dentro do assunto, que é relacionado à festa de Pentecostes. Neste mês, para ser mais exato, no dia 31 de maio, né, a mudança de maio para junho, foi celebrada a festa de Pentecostes. Como os irmãos sabem, eu gosto muito de observar e de pensar a respeito dessas festas. Assim, não é uma questão religiosa, uma questão de judaizar a igreja, enfim. Mas, como diz Levítico 23, eu gosto sempre de citá-lo, são as festas do Senhor. Então, acredito que existam instruções acerca desses movimentos ou dessas celebrações que Deus propõe nas Escrituras. Então, rapidamente, Pedro, ele associa tudo que estava acontecendo naquele lugar, ele associa com a descrição de Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20, quando o povo está diante do Monte Sinai, e justamente isso é a festa de Pentecostes, é quando os judeus celebram o recebimento da lei. Eles receberam a lei em Êxodo 19, Êxodo 20, quando eles chegam ao pé do monte, Moisés sobe do monte, ele recebe a lei nas tábuas de pedra, com frente e verso escrito. E Pentecostes, porque justamente 50 dias após a saída do Egito, após a festa de primícia, 50 dias, então, por isso o nome Pentecostes. Só que em Êxodo, capítulo 20, quando você vai ler, diz que estas foram as palavras que eles ouviram. Então, Deus falou com eles sobre essas palavras. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Quer ver? Vamos ler, só para ficar bem didático, claro.
E Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz: e Deus lhes falou todas estas palavras. E depois a gente tem os 10 mandamentos, depois os outros 623 mandamentos. Então aqui ele está zelando e cuidando, lançando um fundamento, porque quando eles recebem essa lei é justamente o fundamento que eles teriam para ocupar a terra para a qual eles estavam indo. Então existe um momento de peregrinação, um momento em que eles estão no deserto sendo forjados, aquilo que a gente conversou em Pasto, eles desenvolvendo uma habilidade com o tabernáculo, abaixando a tenda, construindo, levantando tenda, seguindo o acampamento. Então, e quando eles chegam no Monte Sinai, eles recebem esse fundamento que seria a condição para eles funcionarem na terra para a qual eles estavam indo. Então, eles ouviram todas essas palavras. Em Atos capítulo 2, vai dizer... Vamos ler Atos capítulo 2. Se você puder voltar em Atos. A partir do versículo 1. Bom, diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo. Se separaram e pousaram cada um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme os Espíritos capacitavam. Então, se a gente leu Êxodo, capítulo 20, diz que eles ouviram as vozes, eles ouviram aquelas palavras. Agora, em Atos capítulo 2, eles viram essas palavras. E eu acho isso muito interessante, porque aqui há uma mudança de sentidos. Então, se antes eles ouviram, agora eles estavam vendo essas palavras. Conseguiram perceber isso no texto? Eles viram as línguas, ou o Espírito encheu o lugar, liberou línguas dentro daquele lugar, e eles conseguiam ver essas línguas. Sempre que Deus ele revelava algo para os seus profetas, ou sempre que você for ler algum livro profético, a maioria deles, no capítulo 1, ou quando Deus está chamando esse profeta, ele pergunta instantaneamente: o que você vê? Sempre existe essa indagação: o que você está vendo? Isso é justamente uma correção para saber onde você está. Lembra quando ele pergunta para Adão: onde você está, Adão? Porque o que você está vendo, ele é condicionado do lugar que você está. A sua perspectiva do que você está vendo, ela fala do lugar em que estamos. Então, por aqueles homens estarem dentro de uma realidade de ressurreição, eles conseguiam ver essas palavras. Agora não é mais um tempo de ouvir, mas um tempo de ver. Abra em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, versículo 5, diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Perceba como isso é interessante. Jó, ele condiciona o seu relacionamento com Deus em duas perspectivas. Antes eu ouvia, Êxodo capítulo 20, mas agora eu te vejo, Atos capítulo 2. Percebam que não é uma simples utilização de uma palavra diferente, mas existe uma condição completamente diferente entre você ouvir e você presenciar, e você ver, porque o ver nas escrituras está relacionado a testemunho. Então, eu acredito que existe uma realidade de ouvir, e nós estamos sendo transicionados para uma realidade de ver, e ver fala de testemunhar algo. Os mártires, aqueles que morriam pela causa de Cristo, aqueles que morrem pela causa do Evangelho, aqueles que morrem pela causa do reino de Deus. O martírio é a palavra testemunho.
Ou seja, o que nos condiciona a viver uma realidade de ressurreição é aquilo que nós vemos, porque aquilo que nós vemos gera em nós um testemunho, e esse testemunho, ele nos permite compreender essa realidade de vida ressurreta, que nós não vivemos mais baseados nas coisas que nós presenciamos dentro dessa realidade, mas nós estamos em Cristo, ou seja, aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Então, como a Rebeca começou pontuando, depois da morte, nós simplesmente continuamos vivendo, como vivemos aqui. Jesus, quando ele fala sobre vida eterna, ele fala sobre uma mudança de tempo. Ele usa duas palavras no grego, uma palavra para tempo, quando ele se refere a esta realidade, e outra palavra para tempo, quando ele fala sobre a era vindoura, ou seja, a era do reino de Deus, quando essa realidade for descortinada diante dos nossos olhos, e a gente começar a ver pelos olhos do Espírito, isso é a realidade que ele chama de vida eterna. Como se a gente passasse de um lugar a outro. Por isso que ele não... por isso que essa realidade de ressurreição, ela é muito difícil para a gente entender, porque como eu comecei citando Atos, capítulo 2, versículo 40, essa geração adúltera, ela modifica essa nossa percepção. Ela contribui de forma negativa para a gente compreender essa realidade de ressurreição. Por quê? Porque ela adultera a vida. A morte é a adulteração de um plano divino. Já pararam para pensar nisso? Que a morte, ela está modificando uma estrutura original, porque nós não fomos criados para lidar com ela. Só que isso ainda nos afeta profundamente. Então, por isso o Pedro falou, salvem-se dessa geração adúltera. Não vivam pelos seus padrões. Não vivam por aquilo que eles impõem. Porque o que eles impõem os leva a um destino que não tem a ver com aquilo que Deus está gerando. Não tem a ver com o plano original de Deus. Está dando para entender isso? Isso vem dentro do contexto de Jesus ter se mostrado a eles por 40 dias, explicando acerca do reino de Deus. Então eu acredito que Pedro, ouvindo Cristo falar sobre o reino de Deus dentro de uma perspectiva ressurreta, ele rapidamente compreendeu. Salve-se dessa geração. Se você quer fazer parte do que o Espírito está movendo agora, afastem-se desse modo de vida corrupto, esse modo de vida de ideias fragmentadas, ideias que não produzem nada, que são incapazes de afetar pessoas, que são incapazes de afetar realidades, são incapazes de modificar a vida de alguém, mas que apenas geram debates e discussões que não nos levam a nada. Amém? Amém. Então, como eu associaria isso a esta realidade de coração, como a gente está tratando nesses... Nós estamos... o coração em Ezequiel, que é o texto básico que eu gostaria de usar, posso dizer essa introdução e fazer referência a essa festa de Pentecostes, porque nós estamos ainda no mês dessa festa, né, de Pentecostes. Eu acho que isso é muito válido, a gente perceber que o Espírito ele tem liberado palavras, e não somente para nós ouvirmos, mas para nós experimentarmos de uma forma diferente. E então eu gostaria de ler Ezequiel, para situar os irmãos. Ezequiel, o profeta, ele foi para Babilônia naquela segunda leva da dispensação, né? Primeiro foi Daniel com a classe mais nobre de Jerusalém, depois Ezequiel, como profeta, ele foi deportado para Babilônia numa segunda leva. Então, ele é um profeta que ele é muito difícil de ser um profeta que existe tem de haver muito cuidado para estudar Ezequiel, porque realmente não é um livro muito simples
Mas eu me atentei para o livro de Ezequiel já há alguns dias, algumas semanas, e eu fui ler, sim, eu acho que existem algumas coisas interessantes. Capítulo 35, capítulo 36, versículos 14, versículo 24, capítulo 36 de Ezequiel, versículo 24. Que existem umas referências interessantes. Ele diz: pois eu os tirarei de dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Então, aqui ele já está falando justamente sobre esse lugar de origem. Eu vos devolverei a sua própria terra. Depois que o povo passou por essa dispensação, depois que eles foram retirados de sua própria terra, muito em função de seus próprios pecados, Ezequiel ele profetiza um tempo em que eles voltariam a uma condição de vida original. Eu vos devolverei a sua própria terra. Versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que deu seus antepassados. Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então perceba que a condição para adentrarem a uma nova terra está relacionado à mudança de coração. Então, para que vocês sejam resgatados à sua forma original, o coração de vocês não pode ser aquele de Êxodo, capítulo 20, porque quando ele fala coração de pedra, ele está falando da lei, que foi cravada em pedras. Então ele fala, vocês não podem ter a mesma mentalidade. E olha que Ezequiel está profetizando muito tempo antes de Atos. Então ele já está prevendo o que aconteceria em Atos capítulo 2, como nós lemos. Então ele diz, eu removerei o coração de pedra, aquela mentalidade que vocês tinham no tempo de Moisés, e colocarei em vocês um coração de carne que é literalmente um coração humano, literalmente um coração de homem, humano, e fazendo referência a João capítulo 1, que ele fala assim, o verbo se tornou carne. Então ele está falando justamente de uma palavra encarnada. Então existe essa mudança de configuração para que eles pudessem entrar dentro da terra. Então existe uma restauração que passa justamente pela nossa condição interior, pela nossa capacidade de compreender as exigências desse novo tempo a partir de um coração modelado por palavras que não apenas ouvimos, mas que nós interagimos com ela agora. Porque o coração de carne fala sobre uma palavra encarnada, ou seja, a dinâmica em relação da nossa relação com as escrituras, ela muda. Está dando para entender? E a sequência da profecia de Ezequiel, ele vai falar justamente sobre um novo templo. Ou seja, existe um novo coração, a exigência de um novo coração para um novo templo. Lá no capítulo 40, ele vai falar sobre esse novo templo, o templo que Ezequiel viu. Muitos teólogos vão definir esse templo como se fosse o templo do milênio, né? Onde Jesus se assentaria para governar todas as nações. Mas, no caso, isso não é o importante para nós. A questão é que existe uma associação entre este novo coração e essa nova forma de funcionamento. E este templo que Ezequiel vê, porque Deus o chama para cima de um lugar e fala assim, diga aos israelitas tudo o que você vê. Então, esse templo, quando Ezequiel ele relata os detalhes desse templo, ele omite, ou esse templo ele não possui os mesmos elementos que possuiria os templos passados, tanto
tanto o tabernáculo de Moisés, quanto depois o templo de Salomão. Então, alguns utensílios, eles não estão registrados nessa visão de Ezequiel. Justamente porque a forma deles funcionarem agora é alterada. E esses utensílios não são mais importantes, ou seja, aquilo que eles viveram a partir do que eles compreendiam da lei ao ouvirem, não é mais uma ferramenta útil para esse momento. Está dando para entender? Então, eles agora estão entrando para uma nova forma de funcionar. O templo, para um judeu, eu diria que ele é o maior orgulho de um judeu é o templo dentro da sua terra, porque o templo está totalmente ligado à sua identidade. Então, ir a um templo terra de Israel, o registro dela é onde o templo está localizado. Então, para um judeu, isso é fundamental na sua vida. Fala da sua própria identidade, fala do Deus a que ele serve. Só que esse templo, ele também foi um templo que foi, ao passar do tempo, ao passar das épocas, ele foi um templo completamente adulterado. Porque o templo original, ele não existe mais. O que existe hoje em Israel é uma coisa que são apenas fragmentos. Então, não existe mais esse templo. Porém, desde a sua origem, com o passar do tempo, ele foi adulterado. Ou seja, existe uma identidade sendo adulterada. O templo, o motivo de maior orgulho de um judeu, ele perdeu-se a sua essência com o passar do tempo. Então, a intenção que eu vejo nesse texto é que o templo que foi perdido, ou o templo que foi adulterado, Jesus, ele restaura esse templo em seu próprio corpo, com a sua ressurreição. E ele diz, esse templo eu mesmo destruirei, para reconstruí-lo em 3 dias. Então, perceba que é uma mudança quando o Ezequiel ele omite alguns elementos simbólicos, ou até mesmo principais do templo. Ele não está enquadrando esse templo a essa mesma esfera de realidade. Porque para Jesus dizer, eu reconstruirei esse templo, e ele mesmo dizer que ele destruiria aquele templo, agora a identidade do povo, ela muda de figura. Então, o templo, ele fala justamente dessa restauração da nossa identidade. Quando Jesus ele ressurge esse templo em um novo corpo, ele traz esse templo a uma nova perspectiva. Ele está justamente reafirmando uma identidade. Porque Paulo diz que os olhos deles estão ainda como se estivessem por trás de um véu. Escamados, eles não conseguem ver. Mas agora, essa realidade que nós vivemos em Cristo, ela nos leva a um novo lugar. Ezequiel 40, deixa eu me ver se é Ezequiel 40. Ezequiel capítulo 40 diz assim, no início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim. Ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual no lado sul havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. Ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo que você vai ver. Eu acredito que nós estamos sendo levados a esse lugar de vermos e estamos sendo inseridos dentro desse lugar onde o funcionamento coletivo muda. E o que Deus diz para ele, conte o que vocês estão vendo, o que você vê. Então, a relação
com a palavra, não é mais apenas uma relação de ouvintes, porque eu acho que esse cenário que nós estamos sendo inseridos como comunidade, ele nos tira de uma zona e ele nos coloca dentro de uma interação com a palavra que essa comunidade carrega. Então, por isso, ele leva Ezequiel para um lugar para ver um novo templo. Ele diz: conte aos israelitas tudo o que você está vendo. A mesma perspectiva de Atos capítulo 2, quando eles viram aquelas palavras. Está dando para tu compreender, irmão? Eu acredito nesse desenvolvimento que o Espírito tem gerado em nós. Esse novo tempo exige um novo coração. Exigem novas motivações, ou motivações mais aprimoradas, porque o espaço do tempo ele está sendo encurtado. Mateus 24 diz que o princípio do fim estava relacionado a uma mulher que sofre dores de parto. E quem já vivenciou a experiência de estar do lado de uma mulher dando à luz ou gerando um filho, a gente vê que quando está próximo do nascimento, aquele período de contração, ele vai acelerando, né? Então as contrações começam a ficar mais fortes. Então quando ele faz essa relação de dores de parto, os eventos que antecipam a manifestação do reino de Deus, a vinda de Jesus, eles vão se encurtando. Então, com o passar das épocas, então, assim, se a gente tem uma catástrofe, alguma coisa que aponte para a volta de Cristo, ela diminui de tempo. Se antes as coisas aconteciam de 100 em 100 anos, agora elas passam para 50 anos. Então, daqui a pouco elas passam para 20 em 20 anos. Então, daqui a pouco elas estão cada vez mais próximas. Então, cada acontecimento ele está um mais próximo do outro. Isso é uma evidência de que o nosso Messias está à porta. Só que, como nós já falamos várias vezes, nós vivemos dentro de uma antecipação dessa realidade. Viver essa vida de ressurreição tem a ver com a gente já ver essas coisas acontecendo. E desenvolver esse coração, eu acredito que seja o desafio para os nossos dias. Desenvolver um coração que não está modelado por esta realidade corrompida, por esta realidade corrupta em que nós vivemos, onde cada um defende a sua própria forma de ver o mundo e utiliza das Sagradas Escrituras ou utiliza a si mesmo da religião para justificar os seus planos e as suas ideias. Então, eu gostaria de contribuir com isso. Tem outro texto que eu gostaria de ler. Deixa eu procurar, porque não estava no plano. Lucas. Lucas capítulo 4. Então, é Lucas capítulo 4, versículo 14. Jesus voltou para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou numa sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Fator interessante. Jesus estava na Galileia e depois ele foi para Nazaré.
A Galileia, como a gente leu em Atos, era justamente o lugar onde agrupavam-se também os gentios. Então, ele não tinha apenas os judeus. Porém, Nazaré era já um lugar onde só haviam judeus. E eram judeus muito devotos. O texto que Jesus leu, que é Isaías 61, é um texto que ele está completamente conectado com a identidade das pessoas de Nazaré. Então, Nazaré era uma cidade colônia. Então, por eles serem colonos, eles tinham esse texto como como parte da sua identidade, como parte da sua função dentro daquela região. Então, Jesus ele sai da Galileia, vai para Nazaré, ele entra numa sinagoga. Provavelmente, o texto diz que Jesus já tinha uma fama. Então, assim, para alguém entrar na sinagoga e assentar-se na cadeira e ler o texto da Torá da época, não se sabe, talvez não, o texto que ele leu não está de acordo com as leituras semanais que a Torá tem no calendário hoje, né? Então, não se sabe exatamente qual o motivo dele ter lido esse texto. Se era o texto do dia que deveria ser lido, ou se ele foi e escolheu esse texto, abriu o pergaminho, buscou esse texto e leu o texto. Eu acredito que ele abriu o pergaminho e procurou o texto, porque esse texto está totalmente ligado à vida que aquele povo tinha. Então, ele abre o texto, ele lê o texto do profeta Isaías, e ele lê a profecia de Isaías, porém ele a interrompe na sua metade. Ele lê e diz: hoje se cumpriu o que vocês acabaram de ouvir. Então, naquele momento, a sequência do texto vai dizer que eles levaram Jesus para um precipício que ia tacar ele lá de cima. Então, sim, não é simplesmente ele chegar e ler um texto dentro de uma sinagoga. Porque ele falar que aquela palavra estava sendo cumprida afetava completamente a identidade daquelas pessoas. Porque a perspectiva ou a esperança que eles tinham em relação ao Messias, em relação ao cumprimento efetivo daquele texto, não tinha nada a ver com o que Jesus estava fazendo. Não tinha nada a ver com o Messias que eles esperavam. E isso é um fator que eu considero importante. A gente ter um coração alinhado com o propósito de Deus para esses dias. Tem a ver com uma pergunta que eu sempre me faço. Qual é a figura do Messias que nós esperamos? Ou qual é o Cristo das Escrituras? Qual é o Jesus que nos dá essa esperança de uma vida eterna? A vida eterna, ela não está ligada a nós vivermos bem para sempre, mas ela está ligada a nós assumirmos uma nova natureza, a gente se adequar dentro de uma... Ele tem a vida eterna. Então, não é o viver aqui para sempre, mas existe uma outra estrutura de vida sendo proposta. Quando a gente lê o Atos, a descida do Espírito, ele traz uma amplitude sobre o que a lei significava. Porque Pedro, ele leu o livro de Joel, e quando ele lê o livro de Joel, ele está relatando, ele lê o livro de Joel, ele fala sobre o derramar do Espírito que está acontecendo aqui, é o que o profeta Joel predisse, o Espírito estava sendo derramado, ou seja, a palavra derramar ali no grego, ela fala sobre devolvendo uma condição original. Então, eu estou derramando do meu Espírito, eu estou colocando de mim em você. Então, ele fala assim, o que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse. Agora, eu estou derramando, colocando em você aquilo que você, a sua essência, eu estou lhe devolvendo o ser que você deveria ter desde o princípio. Então, é essa mesma intenção que Yeshua, quando ele está falando desse texto, ele está colocando diante daquelas pessoas. Hoje essa palavra se cumpre em mim, porque agora nós temos agora eu estou trazendo uma nova perspectiva de vida, um novo coração, um coração onde a palavra ela não está apenas presa dentro de um livro, mas agora ela é uma palavra ambulante.
hoje se cumpriu. E aquilo afetou profundamente. Então, essa é a minha indagação. O Cristo ressurreto, ou o Cristo que assume essa vida encarnada, ele está de acordo com a nossa esperança? Por isso, o coração esperançoso, nós estamos esperando, de fato, um Jesus que pode mexer profundamente na nossa identidade. O povo de Nazaré esperava um Jesus que viesse confirmar todas as suas expectativas, viesse confirmar tudo aquilo que eles tinham alimentado como crenças durante várias épocas. A expectativa que aquele povo tinha era a sequência do texto fala dos gentios, ou seja, as nações, as cidades vizinhas, elas iriam trabalhar para que Nazaré se sobressaísse. Então, sim, eles falam que como se as nações vizinhas viessem ser escravos deles e eles serem senhores daquelas pessoas, que é o que a sequência do texto diz. Porém, Jesus ele anula isso completamente. Então, eu acredito que existe uma quebra de expectativas dentro daquelas pessoas. E eles rapidamente quiseram tacar ou jogar Jesus de um penhasco. Da mesma forma que em outros momentos, quando Jesus operava um milagre, os discípulos diziam: vamos torná-lo rei agora. Ele fala assim: ainda não é o tempo. E quando eles queriam coroá-lo, ele falou assim: não, ainda não é o momento. Então, por isso é importante a gente discernir os passos do Espírito por esses dias, os passos que ele está nos propondo a ver ou o que ele está sinalizando para esse novo lugar em que nós estamos indo. Contar o que estamos vendo, contar, falar de coisas em que nós nos relacionamos diretamente. É completamente diferente de apenas eu ouvir falar, ou a nossa interação com a Bíblia. Eu acredito que a nossa interação com as Escrituras, que a nossa interação coletiva, ela precisa ser aprimorada e aperfeiçoada. E individualmente, eu acho que a gente precisa de não mais. Eu falo isso não a gente apenas como comunidade, mas a igreja brasileira, a igreja de uma forma geral. Não utilizar das escrituras ou utilizar de princípios para sustentar apenas as nossas próprias ideias. Hoje a gente tem uma enormidade de igrejas evangélicas no mundo e no Brasil que são extremamente irrelevantes, completamente irrelevantes, porque são ideias fragmentadas, em um mundo fragmentado onde não há força. O que eles comunicam não é força, o que eles comunicam é porque ouviram falar de alguma coisa ou ouviram até mesmo do próprio Deus. Mas Moisés, ele viu ao Senhor face a face. Existe uma grande diferença entre ouvir algo e ver uma palavra se concretizando, e ver a partir de uma relação. Tudo que Deus faz, ele faz a partir da sua aliança. E a aliança é justamente a sua interação, a sua relação. Ele diz: não farei nada sem antes mostrar aos meus servos, os profetas. E ele fala também com Abraão: eu não ocultarei nada do que eu farei ao meu amigo Abraão. Que existe uma relação profunda, que existe uma relação pessoal. Eu me mostro para eles, eles me veem. E a gente criou, a igreja, ela criou uma forma de funcionar sem a presença de Deus. A oração de Moisés, ele fala assim: se o Senhor não for, não faz o menor sentido. Então, esta realidade de vida, de ressurreição, ela está extremamente ligada a um vínculo, a uma relação íntima, a uma relação profunda. Salmos capítulo 2, que eu tenho meditado muito, ele fala assim: por que as nações tramam? Deixa eu encontrar. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão?
O tramar é justamente você romper com uma relação. É você romper com a aliança, é você colocar assim, nós estamos... a trama que ele está propondo aqui é quando essas nações elas não aceitam a forma de governo de Deus. As nações, elas se ajuntaram e elas têm a sua própria forma de governar, e elas tramam, e Deus fala assim, por que vocês tramam em vão? Se eu já escolhi o meu ungido, se Deus já tem o seu próprio ungido. Então, o tramar é justamente você romper com essa forma de relação, é justamente adulterar uma forma original. E é isso que os povos, quando ele se refere a nações, ele não está falando somente sobre países, mas ele fala sobre grupos que têm comportamentos diferentes, sobre etnias, fala sobre grupos pequenos de pessoas que têm a sua própria forma, as suas próprias ideias, os seus próprios ideais e se movimentam a partir deles. E isso é tramar contra o Senhor, porque ele já escolheu o seu ungido. E lá na frente, ele vai dizer, beije um filho para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente. Como são felizes todos aqueles que nele se refugiam. Então, beijar o filho é justamente uma relação muito próxima, que é o que nos mantém dentro dessa realidade de propósito. Continuamos seguindo por um propósito, continuamos dando sequência a um plano original de Deus, que ele estabeleceu. Nós nos adequamos a este plano original. Amém? Eu gostaria de encerrar aqui. Eu não sei se fui feito, entendido. Gostaria de deixar registrada essa palavra que esteve no meu coração. Que sirva de reflexão, que a gente prossiga com mais devoção. O David começou falando sobre até mesmo a nossa devoção financeira. E, de fato, irmãos, toda a nossa vida esteja convergida dentro desta realidade. O que aconteceu essa semana mexeu muito com todos nós e, com certeza, se a gente pode tirar algo de positivo disso, essa realidade de esperança que temos e essa realidade de esperança que temos disponível hoje a nós, de enxergarmos a vida de uma outra perspectiva, de enxergarmos as escrituras de uma outra perspectiva, de enxergarmos o evangelho de uma outra perspectiva, de um ver no outro como um ser eterno. Que esta realidade de Atos propõe, acredito eu, que são pessoas que passaram de pessoas que viviam, pessoas carnais que viviam experiências espirituais, para pessoas espirituais que agora vivem uma experiência carnal. Eu acredito que essa é a nossa realidade, de pessoas espirituais que estão passando por uma experiência carnal. E não pessoas completamente carnais que em alguns momentos ouvem algo de Deus e nesses momentos são espirituais, mas a nossa vida está muito mais baseada daqui e agora, uma vida carnal. Então, eu acredito que nós estamos no divisor de tempos, de passarmos de uma vida com fragmentos espirituais, ou fragmentos de ideias que não produzem nada, que não geram força, para uma vida intensa no espírito. Experimentando esta realidade carnal, encarnando em nós mesmos um coração de acordo com o que Yeshua propôs. Que a nossa identidade seja afetada nesses dias. Que a nossa forma de ver, que a nossa forma de perceber tudo que Deus tem feito, de perceber um ao outro, seja modificada. Amém? Então, é isso que eu tenho para compartilhar. Está aberto. Quem quiser comentar, compartilhar alguma coisa. Amém? Eu vou abaixar o microfone para que vocês falem. Olha só. Eu queria, irmãos, só sublinhar algo que me chamou muita atenção. Eu já tinha
Uma certa vez eu estudei um pouquinho sobre essa questão de Êxodo 20, e eu queria retornar lá no Êxodo 20, versículo 18, Êxodo 20, 18, quando diz que após a liberação dos mandamentos, né, versículo 18 fala assim, vendo-se o povo diante dos trovões e relâmpagos. Quero sublinhar isso. A palavra trovões aqui, eu não preciso voltar na perspectiva da aliança, né, que o Maurício falou. Aqui nós temos a consolidação dos termos morais e religiosos da aliança de Deus para um povo e o descortinar de um propósito para esse povo. E assim que ele conclui a liberação desses termos, o povo vê trovões e relâmpagos. E eu fui buscar mais uma vez aqui essas palavras. A palavra trovões, nesse texto, tem a ver com uma voz, um chamado, uma voz, um som e uma voz alta. Né? Um chamado de atenção, é um despertar, é um chamado. E a palavra relâmpago é a palavra tocha ou fogo. Então nós temos duas palavras principais, trovões e relâmpagos. Uma aponta para voz, falar, né, um som alto, um chamado, e a outra fala de um brilhar, de uma tocha, de um fogo. E quando a gente vai para Atos, capítulo 2, que é a descida do Espírito Santo, a gente tem um texto muito parecido, Atos 2:3, que fala que assim, quando, em um momento muito peculiar, que é o dia de Pentecostes, eles viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar. Então, os dois elementos que estavam em Êxodo 20, que era o falar e o fogo, estão de novo aqui em Atos capítulo 2, né? O falar e o fogo, ou o fogo e o falar. Parece que Deus gostaria de deixar claro que Atos capítulo 2, a presença do Espírito em nós, apontava para esse plano original que o Maurício falou, né? Essa vivência de um plano que liga um ponto a outro. Tem um teólogo católico que diz sobre o evento descido do Espírito Santo, que é como se desde a criação houvesse um rastro de pólvora sendo trilhado, sendo deixado por Deus a nós, e quando chega em Atos capítulo 2, esse fogo do Espírito desce e acende a ponta do pavio que ilumina todo o caminho de Deus do chamado principal, do plano original de Deus. Então, queria só sublinhar, né, como foi muito bem dito pelo Maurício, essa ideia que Deus sempre trabalhou um novo coração, para um novo coração, um novo tempo, uma nova forma relacional que de nova tem o dia de hoje, porque o plano e o propósito são os planos eternos de Deus para nós. Que a gente tenha essa força de, como comunidade, né, perceber esses termos da aliança, essa forma de Deus agir em nós, e que não mais os atributos apenas da lei, né, da antiga, lá de Êxodo 20, mas os atributos que o próprio Espírito que foi derramado em nós, a lei do Espírito, né, como Paulo fala, que isso seja o nosso governo. E que a gente tenha essa atenção para a sua voz e para esse fogo dentro de nós. Amém? Amém. Amém. Todos deem um tchau aí para finalizar o nosso vídeo.
Um abraço a todos, um bom domingo para todos.